Os guerreiros, muito bem-vindos ao canal Arte Suave da Matemática. Aqui quem vos fala é o professor Anderson Cardoso e hoje vamos à nossa aula de progressão aritmética, as famosas PAs, progressão aritmética. Vamos ver aqui o que é uma progressão aritmética, vamos aprender a calcular uma razão de uma PA de maneira mais rápida. Vamos falar aqui das notações especiais, uns bizuzinhos para vocês montarem PAs que costumam vir em prova, PA de 3 termos, de 4, de 5 termos. Depois a gente vai ver a parte de equação geral, equação do termo geral da PA. Vamos ver a parte de soma dos termos da PA, interpolação aritmética também, que é você inserir meios aritméticos, você formar uma PA a partir dos extremos. Tá legal? Então vamos junto. Guerreiros, o que é uma PA? PA é uma sequência de números, é uma sequência numérica que você forma quando você soma um valor constante a um dos termos dessa sequência para conseguir o termo posterior. Então você tem um termo, soma um valor, acha outro termo. Soma o mesmo valor, acha outro termo. Soma o mesmo valor, acha outro termo. Você soma um valor constante para você conseguir os termos dessa sequência. E esse valor constante a gente chama de razão. Isso é uma PA. Então uma PA é uma sequência em que para conseguir os termos da sequência numérica, eu somo sempre um valor constante, somo sempre a mesma razão, o mesmo valor. Então aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, isso é uma PA de razão 2. 3, 6, 9, 12, 15, 18, isso é uma PA de razão 3. Né? 20, 18, 16, 14, 12, isso aqui é uma PA de razão menos 2. 3, 3, 3, 3, 3, uma PA de razão 0. Então, olha só, essas duas primeiras PAs aqui, em que eu estou aumentando esses valores, eu tenho uma PA crescente. Essa PA aqui, que eu estou diminuindo os valores da minha sequência, tem uma PA decrescente. E nessa de baixo, que os valores não se alteram, eu tenho uma PA constante. Tá? Essas duas PAs crescentes quer dizer que a razão é maior que 0. Razão positiva maior que 0, a minha PA vai ser crescente. Essa de baixo que está decrescendo, a minha razão é menor que 0. E essa minha constante aqui, a razão é 0. Né? 3 mais 0, 3 mais 0, 3 mais 0, 3. Isso é uma PA decrescente, é uma PA constante, aliás. Beleza? Bom, como é que a gente acha a razão de uma PA? Quando eu tenho aqui uma PA de 3 termos, ABC, para eu determinar a razão, basta eu escolher um dos termos da sequência e subtrair o termo anterior. Então essa razão pode ser B menos A ou C menos B. Então aqui, vamos ver, ó. 4 menos 2, 2. 12 menos 10, 2. 14 menos 12, 2. 8 menos 6, 2. Escolho um termo, subtrai o anterior. 18 menos 15, 3. 9 menos 6, 3. 12 menos 9, 3. 16 menos 18, menos 2. 12 menos 14, menos 2. 3 menos 3, 0. Escolho um termo, subtrai o anterior, tenho a razão da PA. Então a razão dessa PA aqui eu posso achar fazendo B menos A e fazendo também C menos B. Dessa observação é que eu tiro a relação fundamental da PA. Por quê? Se a razão pode ser B menos A e essa mesma razão pode ser o C menos B, então B menos A é igual a C menos B. Ambas são iguais à razão. Aí eu vou pegar esse menos B, vou passar para cá e vai passar somando, vai ficar B mais B, 2B. E esse menos A, vou passar para o outro lado, ele vai passar somando, vai ficar então A mais C. Pego esse 2 que multiplica, passo dividindo. Então B é igual a A mais C sobre 2. O que isso quer dizer? Que em uma PA, o termo central, ele vale a média aritmética dos termos equidistantes. Então lá, em uma PA, o termo central vale a média aritmética dos termos equidistantes a ele. Olha só, 4 aqui, ó. 2 mais 6, 8 sobre 2, 4. 8 aqui. 6 mais 10, 16 sobre 2, 8. 4 mais 12, 16 sobre 2, 8. 2 mais 14, 16 sobre 2, 8. 10 mais 14, 24 sobre 2, 12. Em uma PA, o termo central ele vale a média aritmética dos termos equidistantes a ele. Relação fundamental da PA. Beleza? Agora aqui, umas notações especiais para a gente ganhar tempo na resolução de prova, principalmente as provas de EAR e de ESA. O cara vai te falar assim, determine uma PA de 3 termos, onde a soma dos termos é tanto, o produto é tanto. Eu vou fazer um exemplo desse no final da aula, tá?
Ó, se uma PA tem termos ímpares, 3 termos, 5 termos, 7 termos, como é que você vai montar essa PA? Você vai fixar o cara do meio, o cara que vem depois dele é ele mais a razão, o cara que vem antes é ele menos a razão. Então fixe o cara do meio. X, x mais r, x menos r. X, x mais r, x mais 2r, x menos r, x menos 2r. Fixei o cara do meio, o cara que vem depois eu somo, o cara que vem antes eu subtraio. Depois, ó, somei 2r, subtraí 2r. Sempre assim. Se fosse 7 termos, aqui seria x menos 3r, x mais 3r. Por quê? Quando eu somar, quando eu for ter que fazer a soma, ele vai te falar, a soma vale 24. Então, se a soma vale 24, e é uma PA de 3 termos, por exemplo, ficaria o quê? X menos r mais x mais r. Aí, ó, o mais r com menos r morre, vai ficar x mais x mais x, 3x igual a 24, x igual a 8. Já achei o termo central. Esse é o bizu. Fixa o cara do meio, os posteriores você vai somando razão, os anteriores você vai subtraindo razão. Sempre que for uma PA de termos ímpares, 3 termos, 5 termos, 7 termos, 9 termos, você vai poder fazer desse jeito. Se uma PA de termos pares, termos par, 2, 4 termos, 6 termos, aí tem uma complicaçãozinha. Ó, você vai botar assim, como não tem termo no meio, porque não é termos ímpares, olha lá, 4 termos, um bizu, x menos r, x mais r. Aí o subsequente você vai botar x mais 3r, x menos 3r. Beleza? Então, x mais r, x menos r, x mais 3r, x menos 3r. E esse r aqui é a razão, aqui, isso aqui não é a razão, é um r como se fosse uma constante, um k, um t. A razão disso é 2 vezes o raio, 2 vezes a razão, 2 r's, aliás, tá vendo? Então, olha só, quando você somar isso aqui, você vai ter o quê? X menos 3r, x menos r, x mais r, x mais 3r. Aí vai cortar o menos 3r com mais 3r. O menos r com mais r. Vai ficar 4x igual ao valor que ele te deu, você vai achar o valor de x. Aí, desse valor de x que você achou, quando você substituir aqui, esse valor menos esse valor dá a razão, né? E essa razão que você vai achar vai ser 2r. Aí você vai achar a razão ali. Vamos fazer um exemplozinho disso também depois, no final da aula, quando botar meus exemplos aí para vocês baterem essa matéria direito. E vai ter muita questão desse tipo também na lista de exercícios. Tá legal? Vamos ver agora a parte de termo geral da PA, interpolação aritmética, soma dos termos de uma PA. Vamos lá. Guerreiros, equação do termo geral da PA. A gente usa essa equação do termo geral quando a gente quer descobrir um termo qualquer numa sequência. Imagina a PA 2, 4, 6, 8. Se eu quiser descobrir qual é o 10º termo dessa PA, o 20º termo dessa PA, eu vou ter que escrever a PA inteira para descobrir qual é o 10º, 20º termo? Não, eu vou usar a equação do termo geral. Essa expressão me dá o termo que eu quiser na PA. Como é que funciona? A equação do termo geral, ó. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. E o que é esse AN? É o último termo da tua sequência ou o termo que você quer. Se eu quero o 10º termo, vai ser o A10. Se eu quero o 20º termo, vai ser o A20. Tá? A1 é o primeiro termo da minha sequência, N é o número de termos, R é a razão. Então, lá, AN é o último termo ou o termo desejado. A1 é o primeiro termo da sequência. N é o número de termos da minha sequência. E R é a razão da minha sequência. Show? Daqui eu vou tirar o termo que eu quiser da minha PA. Eu vou aplicar isso aqui aí na parte de soma. Eu vou botar um exemplozinho que eu vou usar essa parte, para depois a gente usar a parte de soma ali, tá? Interpolação aritmética. O que é isso? É você ter dois extremos, você tem o primeiro termo e o último termo da sequência, e você quer inserir números entre esses termos, de maneira que essa sequência completa, depois que você inserir esses números, vire uma PA. Então, digamos que você tem assim, ó, eu tenho o termo 2 e o termo 20. Eu quero botar 10 termos entre 2 e o 20, de maneira que no final eu tenha uma PA aí. O nome disso é interpolação aritmética. Esses valores que você insere no meio são chamados de meios aritméticos. Então, tem meus extremos A e B, e eu vou inserir meios aritméticos entre A e B e vou formar assim uma progressão aritmética. Isso é interpolação aritmética, tá? Bom, então aqui tenho dois termos, A e B, o primeiro termo e o último termo, o A1 e o AN. E eu vou inserir K meios aritméticos entre eles. Então eu vou ter um total de K mais 2 termos na minha sequência. Os K termos que eu inseri, mais os dois que eu já tinha, o primeiro e o último. Então interpolar
K meios aritméticos é você inserir numa sequência que vai ficar com K mais 2 termos, formando aí uma PA. Você vai inserir esses termos e vai formar uma PA aí. Então, um exemplozinho numérico para a gente brincar aqui. Ó. Inserir 5 meios aritméticos entre 2 e 3. Então, 2 é o meu A1, 3 é o meu AN, e eu quero botar 5 valores entre 2 e 3, eu vou ficar com uma sequência então de 7 números, formando uma progressão aritmética, formando uma PA. Então, olha só, se eu usar aqui a equação do termo geral, que é o quê? AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O meu AN aqui, ó, quem é? É o 3. 3, vou botar aqui. 3 é igual ao A1, que é o primeiro termo, 2, mais N menos 1. Se eu vou inserir 5 meios entre 2 e 3, eu vou ficar com 7 termos. Então, N menos 1, 7 menos 1, vezes a razão que eu não tenho. Não tenho aquela razão ali. Vou fazer o seguinte, vou pegar esse 2, vou passar para cá, ele vai passar subtraindo. Então, vai ficar 3 menos 2, 1, é igual a 7 menos 1, 6 vezes R. Então, a razão vai ficar o quê? 1/6. Essa é a razão dessa PA. Então, ó, qual vai ser essa PA? Então, olha lá, 2 é o primeiro termo, 2. Qual é o segundo termo? É 2 mais a razão. 2 mais 1/6, vai ficar então, ó, 6 vezes 2, 12. Mais 1, 13/6. Qual o terceiro termo? 13/6 mais 1/6. Mesmo denominador, posso somar em cima direto. 13 mais 1, 14/6. Mais, quarto termo da minha sequência, quem vai ser? 14 mais 1, 15/6. Próximo termo, 15 mais 1, 16/6. Eu já tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. São 7 termos, falta mais uma soma aqui. 1/6 mais 16/6 dá 17/6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Então, já inseri 5 termos aqui. Qual é o meu último termo? 3. Vamos só ver se é verdade? O meu último termo 3 seria o quê? O penúltimo mais a razão. 1/6 mais 17/6 vai ficar o quê? 1 mais 7, 18. 18 dividido por 6, 3. Certinho. Então, inseri aqui, ó, 5 meios aritméticos entre 2 e 3. Formei aí uma progressão aritmética. Interpolei ali 5 termos entre 2 e 3. Show? Bom, soma dos termos de uma PA. Imagine que eu tenha lá, dada a PA 2, 4, 6, 8, 10, dê a soma dos 10 primeiros termos dessa PA. Imagina, você tem que somar os 10 primeiros termos dessa PA. O trabalho que você vai ter. Como é que você vai fazer? A soma dos termos de uma PA, você obtém por essa fórmula aqui, ó, N, que multiplica 1 mais a N sobre 2. De onde veio isso? Bom, reza a lenda que Gauss, Friedrich Gauss, um grande matemático, famosíssimo na matemática e na física, principalmente na parte de aritmética, ele, quando tinha menos de 10 anos, o professor pediu para ele que somasse de 1 a 100. Assim, quanto é que dá a soma dos números 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até chegar ao 100º termo? Quanto é que vai dar isso? Ele achou que o pessoal fosse ficar ali a manhã inteira fazendo. Só que Gauss deu a resposta muito rápido. Ah, professor, deu 5.050. Pô, mas como? Aí ele falou. Se liga só, mestre, ó. Aqui, 1, 2, 3, até lá. 98, 99, 100. Eu percebi o seguinte, isso com menos de 10 anos. Eu percebi que 1 mais 100 dá 101, que 2 mais 99 dá 101, que 3 mais 98 dá 101, que 4 mais 97 dá 101. Então eu vi que quando eu somava os termos equidistantes, eu achava sempre a mesma soma, 101. Então aqui eu vou ter 50 pares que somam 101, né? 1 mais 100, 2 mais 99, 3 mais 98, 4 mais 97. Vou ter 50 pares que somam 101. Aí eu fiz 50 vezes 101, deu 5.050. O professor ficou maluco. Não, mas isso não existe, tá errado, senta e faz de novo, não sei o quê. Só que Gauss tinha descoberto a soma dos termos da PA. E daí ele desenvolveu o raciocínio e virou o gênio matemático que ele é lembrado até hoje, que ele é reconhecido até hoje. Mas o que é isso? Isso aqui é a soma de Gauss, essa fórmula aqui, ó. Porque se você pegar aqui, ó, N é o número de termos.
Então, o número de termos dividido por 2 dão os pares que você tem. Quantos pares você vai ter, né? Então, o número de pares que você tem, multiplicando o primeiro mais o último. Então, o número de pares que você tem, 50 pares, que multiplica a soma do primeiro com o último. 1 mais 100, 101. É isso aqui, a soma dos termos da PA é a soma de Gauss. N sobre 2, que é o número de pares que você vai ter, que multiplica o primeiro mais o último. Beleza? Então, digamos no meu exemplo que eu falei lá, dada a PA, 2, 4, 6, 8, dê a soma dos 10 primeiros termos dessa PA. Bom, o A10, que seria aqui o meu AN, eu não tenho. Eu tenho o A1 e tenho o N. Né? N é o número de termos. A1 é o primeiro termo, 2, mas eu não tenho o A10. Como é que eu vou fazer? Termo geral. Então, meu A10 é igual ao quê? A1, que é 2, mais N menos 1, vezes a razão, que é 2. 2, 4, 6, 8, a razão é 2. Então, aqui o meu A10 que eu não tenho vai ser o quê? 2 mais 10 menos 1, 9 vezes 2 da razão. 9 vezes 2, 18, mais 2, 20. Esse é o meu AN, meu 10º termo da sequência, número 20. Então, a soma dos 10 primeiros termos daquilo ali vai ficar o quê? A soma dos 10 primeiros termos é igual a N, que são 10 termos, são os 10 primeiros termos, que multiplica A1 mais a N sobre 2. Então, essa soma dos 10 primeiros termos vai ficar lá. Se eu simplificar aqui o 10 com 2, dá 5. 5 vezes 2 mais 20, 22. Aí você pode fazer, ó, 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 2, 10 e 1, 11. Tá lá, 110. Beleza? De teoria de PA para vocês está muito bom por aqui, tá? Vamos parar por aqui, vou fazer agora alguns exemplos de questões que eram em prova de PA. Depois vocês vejam esses exemplos e façam as questões da lista, que está o link disponibilizado aí na descrição do vídeo. Vamos aos exemplos então. Guerreiros, vamos ver aqui 3 exemplos de prova. Já caíram em prova essas questões aqui de progressão aritmética, de PA. Obter uma PA de 3 termos, onde a soma dos termos é 24 e o produto é 440. Qual foi o bizu que eu falei? Se a PA é de 3 termos, você vai fixar o cara do meio. O que vem depois é ele mais a razão, e o que vem antes é ele menos a razão. Tá aqui minha PA de 3 termos. Ele me falou que a soma é 24. Então, x menos r mais x mais r é igual a 24. Então, ó, menos r com mais r, vala x mais x mais x, 3x é igual a 24, logo x igual a 8. Achei o termo central dessa minha PA. Vou substituir aqui, então agora eu tenho aqui 8 menos a razão, 8, e 8 mais a razão é a minha PA de 3 termos. E ele me falou que o produto desses termos é 440, então vou multiplicar esses termos. Então aqui vai ficar 8 menos R, que multiplica 8, que multiplica 8 mais R, e isso igual a 440. Vou passar esse 8 dividindo. Então vai ficar aqui, ó, que 8 menos R, que multiplica 8 mais R, é igual a 440 dividido por 8. Então, aqui eu tenho um produto notável, uma diferença de quadrados, uma diferença de 2 quadrados. A menos B que multiplica A mais B é A ao quadrado menos B ao quadrado. É só você fazer distributiva. 8 vezes 8, 8 ao quadrado. 8 vezes R dá 8R. Menos R vezes 8 dá menos 8R. Vai cancelar com 8 mais R. E menos R vezes mais R dá menos R ao quadrado. Isso aqui é igual a 440 dividido por 8. Se a gente for dividir aqui, vai ficar 55. Aí, ó, 8 ao quadrado é 64. Então, vai ficar aqui que menos R ao quadrado é igual a 55 menos 64. Passei para lá subtraindo. Então, ó, 55 menos 64 dá menos 9. Então, vai ficar aqui menos R ao quadrado é igual a menos 9. Logo, R ao quadrado é igual a 9. Então, R vai ser igual a mais ou menos a raiz de 9, logo R igual a mais ou menos 3. Então, se eu tiver a razão igual a 3, qual vai ser a minha PA? Substituindo aqui, ó. 8 menos 3, 5. 8, 8 mais 3, 11. Então, eu tenho 5, 8 e 11. E se minha razão for menos 3, basta eu inverter, né? 11, 8, 5, uma PA crescente,
e uma PA decrescente. Aí depende da múltipla escolha como é que vai estar lá. Segundo exemplo aqui, ó, dê a soma dos múltiplos de 5 formados de 3 algarismos. 3 algarismos. Qual é o primeiro múltiplo de 5 formado de 3 algarismos? Quem vai ser o meu A1? É o 100. 100 é o primeiro múltiplo de 5 formado de 3 algarismos. Né? Para ser múltiplo de 5 tem que terminar em 0 ou 5. E quem vai ser meu último termo, meu AN? Quem é o último múltiplo de 5 formado por 3 algarismos? É o 995. Tá? Bom, se é múltiplo de 5, eu vou soltar de 5 em 5. Então a minha razão vale 5. Né? 100, 105, 110, 115, 120, eu vou de 5 em 5. Beleza. Só que ele quer saber a soma desses múltiplos de 5 e não isso aí que eu botei. Beleza, a soma dos termos de uma PA, a gente acabou de ver ali na parte de teoria, é o quê? N que multiplica 1 mais a N sobre 2, é a famosa soma de Gauss, né? Beleza. O N eu não tenho, que é o número de termos. O A1 eu tenho, que é 100. O AN eu tenho, que é o 995. Eu não tenho o N. Então, como é que eu vou achar esse N? Pela equação do termo geral. Então, eu sei que o AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O meu AN é o último termo, 995. É igual a 1, que é o primeiro termo, 100, mais N, que eu não tenho, menos 1, vezes a razão, que é 5. Vou passar esse 100 para cá subtraindo. Vai ficar o quê? 895 é igual aqui distributiva. Vai ficar 5N menos 5. Esse menos 5 passa para cá somando. Então vai ficar que 5N é igual a 895 mais 5 dá 900. Logo N é igual a 900 dividido por 5. 90 dividido por 5 dá 18. Com 0, 180. Então eu tenho 180 termos. Se a questão me perguntasse quantos são os múltiplos de 5 formados de 3 algarismos? São 180 múltiplos. Essa minha PA vai ter 180 termos. Mas ele perguntou a soma. Então vamos para a fórmula de soma agora. Então eu sei que essa soma que ele quer vai ser o quê? N, que é 180, que multiplica A1, que é o primeiro termo, 100, mais o AN, que é o último termo, 995, isso tudo, dividido por 2. Então essa soma que ele quer vai ficar 180 dividido por 2 dá 90 vezes 100 mais 95. Aqui eu tenho 0 mais 5 dá 5, 0 mais 9 dá 9, 1 mais 9 dá 10. 1095. Então vamos multiplicar agora. Já tem o 0 lá. Aí vai ficar aqui 9 vezes 5, 45. Vão 4. 9 vezes 9, 81. Com 4 dá 85. Vai 8. 9 vezes 0, 0 e 8. 8. 9 vezes 1, 9. 98.550. Essa é a soma de todos os múltiplos de 5 formados de 3 algarismos. Usei a fórmula do termo geral e usei a fórmula da soma dos termos da PA. Show? O nosso último ali. Os números que exprimem o lado, a diagonal e a área de um quadrado estão em PA. Nessa ordem. Importante isso. Dê o valor do lado. Bom, ele falou então que o lado do quadrado, a diagonal do quadrado e a área do quadrado estão em PA. Beleza. Eu lembro das minhas aulas de geometria plana, né? Quem não lembra, dá uma olhadinha nos vídeos antigos aí. Eu sei que o L é o lado, a diagonal do quadrado de lado L é L raiz de 2, e a área do quadrado de lado L é L ao quadrado. Tá aí. Beleza. Essa aí é a minha PA. Ele quer saber o valor do lado. Vou usar aquela relação fundamental que eu falei aqui, que o termo central ele vale a média aritmética dos termos equidistantes. Então eu sei que 2 vezes L raiz de 2, 2 vezes o termo central, é igual ao primeiro termo mais o terceiro termo. Mais o terceiro termo. Beleza? Se eu pegar aqui ó, e dividir agora todo mundo por L pelo lado, vai ficar o quê? Ó? Esse L aqui vai morrer, esse L morre, vira 1, eu dividi L por L dá 1, e esse quadrado vai morrer. Então o que me sobrou aqui? 2 raiz de 2 é igual a 1 mais L. Logo L é igual a 2 raiz de 2 menos 1. Passei esse 1 para cá, passou subtraindo, vai ficar que L é igual a 2 raiz de 2 menos 1. Está lá a resposta. 3 questões de prova de concurso que cobraram progressão aritmética. Tá? Na minha lista, que está com o link disponibilizado na descrição do vídeo, tem outras questões envolvendo até logaritmo, exponencial, tudo com PA para você resolver. Tá? Então baixem a lista, façam os exercícios. Se você gostou da aula,
se inscreva no canal, acione o sininho para saber quando vai subir a próxima aula, que vai ser de progressão geométrica, é lógico, vai ser de PG, tá? Comenta aí, marca o joinha se você gostou, faça a lista, se sentiu dúvida, pode tirar dúvida comigo por aqui, fala que não conseguiu resolver a questão, eu gravo a solução e mando para você. Tá legal, pessoal? Então, se inscrevam no canal, marquem o joinha aí, compartilhem com os amigos e baixem a lista para vocês fazerem, tá legal? Um beijo no coração de todos. Os